Olá, amigos, irmãos, olha aí, você já sabe, né? Olha aí, ó. Escrituras Sagradas. Você sabe que aqui é forte, aqui é Escritura Sagrada, Canal do Bispo Mário Zano, youtube.com. Inscreva-se, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, compartilhe na sua igreja, na sua religião, na sua instituição religiosa, na sua denominação evangélica, cristã, ortodoxa, enfim, seja qual religião for. Por quê? Porque aqui é Escrituras Sagradas, aqui é Palavra de Deus, Tá vendo aí, Escritura Sagrada, Palavra de Deus. É muito forte. Segura na cadeira. Segura na poltrona. Aliás, quem sabe não é para você assistir a live, o vídeo. Quem sabe é melhor você ir para outro canal. Por que, bispo? Porque aqui, meu amigo, eu disse que é Bíblia, Escritura Sagrada. Aqui é o que está escrito. Tem religiões, denominações, igrejas, que muitas vezes não concordam com as Escrituras Sagradas. Mas a Escritura Sagrada não está aqui para agradar o homem, não. Para agradar líder religioso, não. Então, por isso que eu disse, é forte. É muito forte. É uma explosão escriturística. Muito, muito, muito forte. Você pode nem imaginar. Será que convém você ouvir o que a palavra diz? Ou você está bebendo leite, mingau? O apóstolo Paulo falou, leite vos dei a beber, porque vocês são crianças, são bebês. Não pode comer alimento sólido das Escrituras. Paulo falou, o apóstolo, leite vos dei a beber. Você é um bebê espiritual? Você é uma criança espiritual? Ou você é uma pessoa que tem maturidade espiritual? Paulo disse, leite vos dei a beber, mingau. Evangelho, água com açúcar, arroz com feijão. Paulo falou que o alimento sólido das Escrituras é para aqueles cristãos, crentes que têm maturidade espiritual. É muito forte. A responsabilidade é sua. Você vai ouvir, vai assistir o vídeo lá, então tá. Nós vamos pegar 2 textos da Palavra de Deus. E raramente, eu acho que nunca ouvi, explanação, pregação. Gênesis 1. No início, Deus criou o reino dos céus. E depois, Deus criou o reino da terra. Eu não estou usando como todo mundo fala. Eles dizem, no início, Deus criou os céus e a terra. Mas eu vou mais além. Vou traduzir para você. No início, Deus criou o reino dos céus, vírgula, e depois Deus criou o reino da terra. Outro texto que não é pregado, não é explicado. Evangelho escrito por João. Evangelho de Jesus escrito por João. Capítulo 1. E o verso 14 também. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha o que está dizendo. A palavra aqui é verbo, tá? No início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outras traduções, no início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João capítulo 1, agora o versículo 1, agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu amigo, minha amiga. Às vezes a pessoa passa por esse texto de João
Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse versículo é profundamente espiritual, o evangelho que João escreveu. Por quê? Porque como no Antigo Testamento ou nas Escrituras hebraicas, tem o texto, no princípio era o Verbo. Digo, no Antigo Testamento, Escrituras hebraicas, Gênesis 1, capítulo 1, no início, Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou o reino dos céus e depois Deus criou o reino da terra. Esses dois versículos estão ligados. Porque os dois versículos falam do início, ou do princípio. E os dois versículos falam sobre Deus, o Deus eterno, Deus único, Deus vivo. Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Que mistério, tá vendo? Então, a palavra de Deus é perfeita. As Escrituras começam lá no Antigo Testamento, em Gênesis 1, falando sobre Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. E João, no seu Evangelho, começa, capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, pastor, líder religioso, esses dois textos da Escritura, um das Escrituras do Antigo Testamento e outro, a Escritura do Novo Testamento, quer revelar sobre Deus. Presta atenção. Lá em Apocalipse também fala sobre Jesus quando vier. E na sua coxa está escrito a palavra de Deus. Meu amigo, não podemos passar por cima da palavra de forma rasa, sem obter as informações, as revelações que Deus quer nos dar. João capítulo 1 fala no início, ou no princípio. Gênesis 1 fala no princípio, e fala sobre Deus. Mais que princípio é esse, mais que início é esse. Meu amigo, minha amiga, houve um tempo que não existia o planeta Terra. Houve um tempo que não existia o reino da Terra. Não tinha o Sol, não tinha a Lua, não tinha os astros, não tinha as estrelas nem os planetas. Se não tinha a Terra, não tinha animais, não tinha pássaros, não tinha peixes nem seres marinhos. Houve uma época que não existia o homem. Adão não existia, Eva não existia. Então, meu amigo, retrocedendo no tempo, voltando para a eternidade passada, houve um tempo que não existia o universo. Houve um tempo que não existia o reino dos céus, o paraíso celestial. Então, não havia o reino do céu, não havia o paraíso celestial, então não havia anjos. Não havia Satanás, Lúcifer, o querubim rebelde. Não havia os anjos caídos. Não havia os anjos fiéis. Não havia o arcanjo Miguel. Não havia o anjo Gabriel. Não havia a cidade celestial, a casa do Pai. Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. Houve um tempo que não existia
a casa do Pai, o paraíso celestial, o reino dos céus, porque Deus não tinha criado o reino dos céus. Uai, bispo, não existia o paraíso celestial, não existiam os anjos, não existia querubim rebelde, Lúcifer, Satanás, não existia o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel e os demais trilhões de anjos. Eu creio, pelo estudo que fiz, talvez a criação dos anjos foi mais ou menos uns 9 trilhões de anjos. Mais ou menos. Então, meu amigo, hoje nós falamos, Deus está lá no céu. Deus mora lá no céu. Mas teve um tempo, meu amigo, que não existia o céu. Houve um tempo que Deus não morava no céu, porque o paraíso celestial não existia. A casa do Pai celestial não existia. Ora, se o reino dos céus foi criado numa determinada época da eternidade, ora, se o planeta Terra, o reino da Terra foi criado numa determinada época do passado, da eternidade passada, então, aonde Deus estava? Aonde Deus estava? Antes de criar o reino dos céus, o paraíso celestial, a casa do Pai. Ir lá colocar o seu trono, ir lá colocar trilhões de anjos. O rio da água da vida, a árvore da vida, não existiam essas coisas. Porque está escrito que no início Deus criou os céus, o reino dos céus. Então a sequência de criação de Deus, se foram criadas essas coisas, elas não existiam em alguma época, nem anjos, nem o céu, o paraíso celestial, nem a terra, nem os homens, já falei, não vou repetir. Ô bispo, e Deus? Aonde estava Deus? Porque Deus criou essas coisas que eu enumerei aqui. Deus criou o reino dos céus, o universo, terra, planeta Terra, seres racionais, que são os anjos, os seres humanos, seres irracionais, que são os animais, as aves, os peixes. Aonde Deus estava? Se ele criou o reino dos céus, lá colocou o seu trono, e você já sabe o resto. Mas e antes disso? Retrocedendo no tempo. Eu disse que é forte. Muito forte. Deus estava, antes de criar o reino dos céus, antes de criar anjos, antes de criar planeta Terra, ser humano, Deus estava aonde? Vou repetir os 2 versículos. Evangelho que João escreveu, capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa é uma tradução. Outra tradução diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus, vírgula, e a terra. Uai. Antes de Deus criar essas coisas, Deus existia. João falou aqui no capítulo 1 do Evangelho. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. No início, Deus criou o reino dos céus e depois Deus criou o reino da terra. Então, antes dessas coisas, antes da terra, do homem, antes do reino do céu, paraíso celestial, antes dos anjos, antes de Satanás, antes dos anjos caídos, antes dos anjos fiéis, aonde Deus estava. Se nada dessas coisas que eu enumerei existia, mas Deus existia. E Ele estava no reino da eternidade. Antes do reino do céu, os céus, Deus estava no reino da eternidade.
não tinha universo, não tinha paraíso celestial, casa do Pai, não tinha planeta Terra, ser humano, não tinha anjo, ser humano. No início, Deus estava no reino da eternidade. E mesmo sem existir, já disse reino do céu, anjo, terra, seres humanos, Deus estava lá no reino da eternidade. E sem ter criado nada, nem seres, Deus não estava sozinho. Lá no reino da eternidade. Mas Deus não tinha criado nada, ninguém, como que ele não estava sozinho? Porque Deus é uno, Deus é único. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Está lá, em Deuteronômio 6,4 aparece. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Lá no reino da eternidade, antes de ter criado nada, nem reino dos céus havia, nem terra. Lá no reino da eternidade, Deus não estava só, porque Deus é um, mas Deus também é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá estava as três pessoas. Evangelho de João, capítulo 1. No início, ou no princípio, era o Verbo, 1. O Verbo estava com Deus, 2. E o Verbo era Deus, 3. A Trindade Santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo. João revelou para nós aqui. João, capítulo 1, no princípio ou no início, aleluia, no princípio ou no início. Era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. 3 pessoas. A divindade, o Deus triuno, o Deus uno. Existe um Deus único, mas a palavra revela que ele também é triuno. Então, na eternidade passada, digo, no reino da eternidade, Deus não estava só por causa ou porque as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam juntas ou juntos. É muito forte. É muito forte. No princípio, Deus criou o reino dos céus e depois Deus criou o reino da terra. Jesus fala, certa feita ele orando, ele fala que ele estava com o Pai antes da criação do mundo, com aquela glória que tive contigo, ó Pai Celestial, antes da fundação do mundo. Jesus está falando de 2 mundos. Jesus está falando antes, aquela glória que tive contigo, ó Pai, antes da fundação da terra, do reino da terra. Mas não para aí. Jesus está dizendo, aquela glória que tive contigo, ó Pai, antes da criação do reino dos céus, antes da criação do mundo espiritual, a Jerusalém celestial, paraíso celestial, a casa do Pai. Jesus estava lá. Um grande mistério. Um grande mistério, mas a palavra de Deus revela tudo. Assim como teve o início da criação da terra, dos seres humanos, das aves, dos animais, dos peixes, assim como teve a criação do paraíso celestial, a casa do Pai, a Jerusalém celestial, antes da criação dos anjos, houve um tempo, meu amigo, que Satanás não existia. Mas existia Lúcifer, o querubim rebelde, o qual fazia parte de umas das hierarquias angelicais, o qual fazia parte de uma das, são 9 hierarquias angelicais, o querubim Lúcifer fazia parte de uma dessas hierarquias.
Então houve um tempo que não existia Satanás. Mas antes Satanás existia, os anjos caídos existiam, não existia? Existia os anjos fiéis. E o querubim Lúcifer existia e estava lá fiel, adorador do Deus vivo. Eras e eras eternas, Lúcifer adorou o Deus vivo, exaltou o nome do Deus vivo, serviu o Deus vivo, cantou cânticos, louvores ao Deus vivo. Então, meu amigo, hoje existe uma guerra entre o bem e o mal, hoje existe uma guerra entre a luz e as trevas, hoje existe uma guerra nas estrelas. Mas houve um tempo que não existia nada disso. Eu estou retrocedendo com você na eternidade passada, porque podemos dividir a história revelada no livro sagrado, eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Então houve um tempo que Deus não precisou e nem precisa e nem precisava da companhia dos homens, nem de animais, nem de aves, nem de peixes. Houve um tempo que Deus não precisava nem da companhia dos anjos. Houve um tempo que Deus não precisava nem do reino dos céus. Houve um tempo que Deus não precisava nem de Lúcifer, o querubim rebelde, nem dos anjos caídos. Houve um tempo que Deus não precisava nem dos anjos fiéis, pois nem anjos existia. Deus não tinha criado o céu, não tinha criado anjos, mas lá estava, no reino da eternidade, o Deus único, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, lá no reino da eternidade, Deus não estava solitário, não. Embora não tivesse criado seres nenhum, no reino da eternidade, Deus não estava solitário, não. E Deus nem precisava de você, meu amigo. Deus não precisava de mim. Deus não precisava dos anjos. Deus não precisava do arcanjo Miguel. Deus não precisava do anjo Gabriel. Deus não precisava dos trilhões de anjos. Deus não precisava nem de Satanás, nem de demônios. Lá estava Deus, no reino da eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então João escreveu aqui, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. 1. O verbo estava com Deus. 2. E o verbo era Deus. 3. 3 pessoas. O Deus triuno e o Deus uno. Que maravilha! Que maravilha que é o nosso Deus. Ele não precisava e nem precisa de ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é suficiente. Eles estavam no reino da eternidade. Eles estavam no passado do universo. Eles estavam no presente do universo. E eles estão no futuro do universo. Então João revela aqui no Evangelho de João capítulo 1. No início era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. É muito forte. No princípio era a palavra. 1. A palavra estava com Deus. 2. E a palavra era Deus. No reino da eternidade. O Deus autossuficiente existia, autossuficiente. Ele não dependia de mais nada. No reino da eternidade, lá no passado distante, o Deus autossuficiente se completava, se satisfazia. Lá estava o Deus imortal. Lá estava o Deus invisível. Lá estava o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Lá estava o Deus incriado. Deus não foi criado, ele era e é incriado.
No princípio, Deus criou o reino dos céus, vírgula, e depois Deus criou o reino da terra. Mas esse aí é o princípio, é o início, esse versículo de Gênesis 1, quando Deus começou a criar. Mas eu estou tentando te levar para uma dimensão onde Deus não tinha criado nada ainda. Mas ele já existia, ele estava no reino da eternidade, e lá ele era autossuficiente, ele era imortal, ele era invisível. Ele era onisciente, onipresente, onipotente, e tem outros atributos que o tempo não nos permite falar. E quando a gente vai em Apocalipse, na volta de Cristo, fala que Jesus retorna montado no cavalo branco e na sua coxa está escrito a palavra de Deus ou o verbo de Deus. O mistério é muito grande. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí a gente vai para o versículo 14 de João 1, Evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne humana e habitou entre nós. O verbo se fez carne, se tornou humano e habitou entre nós. E veio habitar no planeta Terra. E veio habitar, o verbo se fez carne e veio habitar por 33 anos aqui no reino da Terra. Gente, que coisa tremenda! O Deus incriado que estava lá no reino da eternidade, depois de certo tempo ele resolve criar o reino dos céus, os anjos. Alguns anjos se rebelam um terço, aí surge Lúcifer, que hoje é Satanás, surge os anjos caídos, que são os demônios, hoje em dia. Aí depois Deus cria, depois de eras eternas, Deus cria o reino da terra. Olha a sequência, preste atenção na sequência. O reino da eternidade. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois Deus cria o reino dos céus, o paraíso celestial. E o povo, e Deus faz uma cidade celestial perfeita. Coloca o rio da vida, coloca a árvore da vida. Deus cria os anjos, trilhões de anjos. Eras eternas de gozo e alegria vão transcorrendo, o Criador se alegrando, vendo as suas criaturas angelicais felizes, alegres, e o Criador recebendo a adoração, a exaltação que ele merecia e merece. Aí, depois de um determinado tempo, Deus fala, bom, agora que eu já criei o reino dos céus, está tudo perfeito, eu vou criar outro reino, eu vou criar o reino da terra, eu vou criar o reino dos homens, eu vou criar o planeta Terra. Vai ser um pouco diferente dos anjos. Já foram criados adultos, os anjos não nasceram fisicamente, os anjos não foram crianças, já foram criados na fase adulta, então Deus cria o ser humano, Deus cria Adão e Eva, com aparelho reprodutor, para que eles pudessem gerar filhos e filhas. A palavra de Deus diz, parece Gênesis 5:4, por ali assim, diz que Adão teve filhos e filhas. Adão teve filhos e filhas. Você fica falando de Caim e Abel, está escrito lá que Adão teve filhos e filhas. A prova é que você está aí. Deus cria o reino da terra, cria os homens. Deus cria os animais, os peixes, os seres marinhos, os pássaros. Meu amigo, que Deus tremendo. Segura aí que é forte. É forte. Mas fala, Deus criou o homem, o ser humano, para habitar na terra. Mais ou menos. Deus criou o ser humano para habitar na crosta terrestre. Presta atenção. Adão e Eva foram colocados para habitar na crosta
a crosta, superfície terrestre. Ô Deus, por que você está falando isso? Porque não existe habitantes somente na crosta terrestre, não. Que isso, bispo? Existe outros mundos? O ser humano foi colocado para habitar na crosta terrestre. Mas a Bíblia diz que quando o endemoniado gadareno, quando Jesus apareceu lá na cidade de Gadara e expulsava aquela legião de demônios do endemoniado gadareno, os demônios rogaram a Jesus: Senhor, não nos mande para o abismo. Senhor, o Senhor quer nos mandar para o abismo fora do templo? Então existe o abismo. O que é o abismo, bispo? O abismo é um mundo subterrâneo. Abaixo da crosta terrestre, muitos quilômetros lá para baixo, existe o abismo, onde estão muitos demônios, muitos anjos caídos, que numa determinada época do passado, talvez já que na Terra, quem sabe no período do dilúvio, foram além dos limites permitidos na sua maldade, na sua atuação aqui na Terra. Então Deus ordenou seus anjos que aprisionassem uma parte daqueles anjos caídos. Uma parte dos anjos caídos foram enviados para o abismo, o mundo subterrâneo, e lá estão aprisionados. Muitos quilômetros abaixo da crosta terrestre, num lugar ou mundo chamado abismo, lá estão a grande parte dos demônios aprisionados. Serão soltos no futuro, Apocalipse 9. Mas não termina aí não, meu amigo. Além desse abismo onde estão alguns demônios, os demais demônios estão aqui na Terra. Foi perguntado, no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Deus perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? Satanás diz: de rodear a Terra e passear por ela. Então Satanás rodeia o planeta Terra. Vai nas nações, vai nas ilhas, vai nos continentes, vai nas tribos, vai nos povos, vai nas nações. Mas existe outro mundo subterrâneo além do abismo. Existe o Hades, que também é um mundo subterrâneo abaixo da crosta terrestre. Alguns quilômetros abaixo da crosta terrestre existe o Hades. Quando os ímpios morrem, quando os homens, mulheres ímpias morrem, sem se converter a Jesus Cristo, sem se converter a Deus, eles vão para o inferno. Jesus falou que o inferno está embaixo, é o Hades. É um mundo subterrâneo, alguns quilômetros abaixo da crosta terrestre, está o Hades. Cuidado para você não ir para lá, hein? Você que não acredita nesse livro, você que não acredita nas escrituras sagradas, cuidado para você não ir para o Hades. Cuidado para você não ir para o mundo subterrâneo, abaixo da crosta terrestre. Vão adiantar por causa do tempo. Meu amigo. Também lá no Hades, nós estamos no período agora do Novo Testamento, nós estamos vivendo agora o período depois de Cristo. Mas no período antes de Cristo, AC, lá no Hades tinha duas divisões. Uma do lado de cá, outra do lado de cá. De um lado do Hades era o seio de Abraão. Quando o justo morria, os crentes do passado, do Antigo Testamento morria, e ia para o Hades do lado do seio de Abraão. Ficavam ali descansando até aguardando a ressurreição dos mortos. Do outro lado do Hades, ficavam os ímpios que morriam, a alma dos ímpios que morriam. Do lado do Hades, ficavam as almas dos homens e mulheres ímpias que morreram sem salvação. E do outro lado do Hades, o seio de Abraão, ia a alma do justo, descansando até o dia da ressurreição. Mas deixa eu adiantar aqui, ainda tem muito mistério. Então, meu amigo, na sequência, Deus criou o reino da terra, habitou aqui como ser humano, 33 anos, depois ele ressuscitou, Jesus Cristo, e subiu ao reino dos céus. E lá está sentado à direita do Pai. E breve ele vai vir arrebatar a sua igreja, breve Jesus Cristo vai vir raptar
os cristãos genuínos. E depois de 7 anos, ele vem na guerra do Armagedon para derrotar o anticristo, livrar Israel, escolher algumas pessoas e nações para entrar no reino do milênio. Muito bem, continuando, você vê que Deus foi criando. Deus começou lá de trás, lá do reino da eternidade. Não tinha nada. Nada que eu estou dizendo. A palavra diz, no início Deus criou o céu e depois Deus criou a terra. Mas antes de Deus criar o céu e a terra, tinha o reino da eternidade. Tanto é que Deus estava lá. O período que antecedeu a criação do reino dos céus, onde estava Deus? Ele estava no reino da eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus uno e triuno. Vamos continuar. E hoje, daqui para frente, Deus vai criar novamente. Que isso, bispo? Deus vai criar novamente? Mas Deus não já criou tudo, não criou o reino dos céus, não criou os anjos? Não permitiu que surgisse Satanás e os anjos caídos, demônios? Mas a palavra de Deus diz que Deus ainda vai criar. A palavra diz, o Deus vai criar e também está criando. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse versículo complementa um outro. Apocalipse 20, por ali assim diz, e vi um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. A história não vai terminar desse jeito como está. A história vai terminar com vitória do Deus vivo. O Deus vivo não conhece derrota. A história não vai terminar nesse caos que se encontra o planeta Terra, a humanidade. E vi, Apocalipse 20, 21 e 22, e vi um novo céu e uma nova terra. Uai! Então Deus ainda vai criar, ou Deus vai criar, ou Deus vai recriar, ou Deus vai restaurar. Porque o universo não vai continuar contaminado pelo pecado dos anjos e nem o universo vai continuar contaminado pelo pecado dos seres humanos. Não vai. Apocalipse 20. E vi um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. O Criador vai entrar novamente em ação. Para que no futuro haja um universo perfeito, como era o plano inicial do Criador, o plano original. E vi um novo céu e uma nova terra. Meu amigo, maravilha. E vi um novo céu e uma nova terra. E vi um novo universo. E vi um novo céu. E vi um novo cosmo. E vi um novo espaço sideral. E vi uma nova terra. A história não acabou. A história vai continuar. E vai acabar. Ela não vai acabar porque a história vai continuar eternamente. Está pensando que o mundo vai acabar? E vi um novo céu e uma nova terra. Vai acabar o império de Satanás. Vai acabar o reino das trevas. Vai acabar o sofrimento, a morte, a lágrima, a dor, o choro, a miséria. Vai acabar tudo de ruim. Mas tudo de bom vai continuar. Ainda vai ser melhor ainda. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu, você, nós, os cristãos genuínos,
Vamos continuar pela eternidade afora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós vamos para a eternidade futura. Continuar na presença do Pai. Os anjos fiéis também. E viu o novo céu, uma nova terra. Os planetas, tem que abreviar. Noutra live eu vou... Continue no canal do Bispo Marizan, se inscrevendo, curtindo, compartilhando com os amigos, com as igrejas, religiões, pessoas que acreditam nessa palavra, até para os ateus. Eles vão deixar de ser ateu quando conhecer a Escritura Sagrada. Eu vou abreviar aqui, porque senão estende muito, depois a gente continua. A gente segue na mesma linha de raciocínio. E viu um novo céu e uma nova terra. E viu um novo universo, viu um novo cosmo. E viu uma nova terra, ou seja, e viu uma nova terra. Coloca o contrário. E viu uma nova terra, e vi uma terra nova. Deus vai fazer uma terra nova para os seres humanos que nasceram de novo. Para os seres humanos que pertencem a Deus. Judeus e cristãos genuínos. Deus vai fazer uma terra nova para nós habitar eternamente. Se Deus vai criar do nada, não sabemos. Se Deus vai recriar o universo e a terra, Deus vai fazer um processo de recriação para surgir um novo céu e uma nova terra, aí não é a questão. A questão é que Deus vai trazer existência. Deus vai trazer existência um novo céu e uma nova terra. Deus vai trazer existência um novo universo. Não um universo cheio de escuridão, cheio de trevas como o atual. O novo universo será um universo de luz. E a nova terra. Você acha que Deus parou de criar? Na nova terra, quando o pecado não mais existir, na nova terra, quando os demônios e Satanás não mais existir, não estiver mais circulando, mas estará aprisionado no lago de fogo. Deus vai criar um novo universo, novo céu, nova terra. E a nova terra vai ter seres humanos. Os seres humanos que vão habitar a nova terra é aqueles seres humanos que no final do milênio de Cristo continuarão fiéis a Deus. Então os fiéis a Cristo no final do milênio, você pega Apocalipse 20 lá, o final que você vai ver, os fiéis a Cristo no final do milênio, quando Satanás for solto do abismo para tentar enganar a humanidade pela última vez, os fiéis a Cristo no final do milênio serão os habitantes da nova terra. Serão os habitantes da nova terra, que Deus vai trazer existência. E pode ter certeza, a nova terra não será um globo terrestre. A nova terra será plana e gigantesca. Mas na nova terra, meu amigo, minha amiga, se vai ter a nova terra, vai ter seres humanos. E na nova terra vai ter famílias, marido, mulher e filhos. Na nova terra haverá a procriação, o nascimento de filhos. Os casais terão filhos na nova terra. Que isso, bispo? Está aqui, meu amigo. Você não conhece a palavra, não? Diz que as nações, que os reis da terra trarão para Deus frutos, honraria para Deus. Como assim, bispo? Deus não mora no céu, mas na nova terra Deus não vai morar no céu. Deus vai morar na nova terra. Leia Apocalipse lá. Leia Apocalipse lá. Acontece, meu amigo, que na nova terra, o paraíso celestial, a casa do Pai, Jerusalém celestial, que é o reino dos céus, que está lá para cima, vai descer do espaço cósmico. O paraíso celestial, Jerusalém celestial, a casa do Pai, ela vai descer
aquela grande cidade, a cidade dourada de ouro, ela vai descer do céu, quer dizer, vai descer do espaço, do universo, do cosmos, o paraíso celestial vai descer do céu e vai estacionar na superfície da nova terra. Deus vai morar na nova terra, porém, dentro da Jerusalém celestial, dentro do paraíso celestial, dentro da casa do Pai, aquela cidade eterna, que ela vai descer do céu. Deus habita dentro da Jerusalém celestial, que vai estacionar na nova terra. E quem habita lá com Deus? Os anjos fiéis, os justos do Antigo Testamento ressuscitado e a igreja de Jesus Cristo. Habitam dentro da Jerusalém celestial. E fora da Jerusalém celestial, na superfície da nova terra, vão habitar as pessoas que vão entrar do milênio para ser habitantes da nova terra. E eles vão procriar, vão gerar filhos e filhas, e a nova terra vai se encher de habitantes. E mensalmente, parte desses habitantes da nova terra, pelo menos os reis da terra, diz a palavra, que adentrarão as portas da Jerusalém celestial, tem 12 portas, para levar a honrarias a Deus. Vamos encerrar. E tem muita coisa para frente, mas nós não pode por causa do tempo. Meu amigo, minha amiga. A Jerusalém celestial, o paraíso celestial, que estará estacionado na superfície da nova terra. Aí você fala assim, bispo, então vai nascer gente na nova terra? Vai. E quando a nova terra estiver cheia de gente? Vai passar milhões, bilhões de anos. Talvez você está pensando que um dia a nova terra, que será plana e gigantesca, ficará muito cheia, repleta de habitantes. Acontece, meu amigo, para encerrar, depois eu vou fazer uma live para explicar o assunto daqui para frente. A Jerusalém celestial que desceu na nova terra, no futuro, tem 2.200 quilômetros de comprimento, tem 2.200 quilômetros de largura, tem 2.200 quilômetros de altura, é um cubo. O paraíso celestial, Jerusalém celestial, a casa do Pai, que vai descer na nova terra, tem a forma de um cubo. Um cubo. 2.220 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então, tem a forma de um cubo. Um cubo, ó, os lados iguais. E por dentro da Jerusalém, como é que é? A Jerusalém celestial, que vai descer na nova terra, a casa do Pai, ela tem 2.200 quilômetros de largura e de comprimento. Aí seria uma cidade quadrangular. Mas não será quadrangular. Não, bispo, por quê? Porque tem 2.200 quilômetros de altura. Por isso que ele vai ser em forma de um cubo. Não é 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Não é quilômetros quadrados. Se fosse comprimento e largura, seria 2.200 quilômetros quadrados. Mas comprimento, largura e altura, então serão tantos mil, 10 bilhões e meio de quilômetros cúbicos. Porque tem altura, comprimento, largura e altura, então a medida é cúbica. 2.000, aí vai. Eu já somei. Os 2.200 quilômetros dos três lados vai dar 10 bilhões e meio de quilômetros cúbicos. Encerrando. Então, a Jerusalém celestial, o paraíso celestial, por dentro dos seus muros, é uma cidade horizontal. Mas como tem altura, é uma cidade vertical e horizontal. Por dentro do paraíso celestial, da casa do Pai. É uma cidade horizontal e é uma cidade vertical. Então as ruas lá do céu, tem ruas horizontais, mas tem as ruas verticais, 2.200 quilômetros para cima. Então tem que ser em forma de rampa, uma cidade em forma de espiral, que vai subindo, até acabar os 2.200 quilômetros de altura. Lá na última rua do céu, na altura, os 2.200 quilômetros de altura, está o trono de Deus, tem uma enorme praça, uma rua principal gigantesca, lá na última rua da Jerusalém Celestial, em espiral, é ali que os anjos se reúnem, uma vez por mês, para adorar a Deus, prestar culto coletivo, dar o relatório das suas atividades,
Anjos dão relatório, e quem habita no céu vai ter que dar relatório a Deus. Até os habitantes da nova terra. Ali eles comem da árvore da vida. Comem. Outra coisa que você não sabia. Do trono de Deus, no paraíso celestial, nasce o rio da água da vida. Para que você acha que tem um rio da água da vida lá no céu? Não é para peixe não, meu amigo. O rio da água da vida é para beber. Os anjos, a igreja, quem estiver morando lá no céu, uma vez por mês, não só come o fruto da água da vida, mas também bebe um golão do rio da água da vida, para manter a imortalidade dos átomos do seu corpo físico, tanto anjos quanto seres humanos, igreja, justos do Antigo Testamento, que vai morar lá no céu, eles têm que comer o fruto da água da vida mensal e beber, tomar um gole da água da vida mensal, para manter a imortalidade. Você está achando que eles comem uma vez só o fruto da água da vida e bebem um gole da água uma vez só? A palavra diz que a árvore da vida dá o fruto mensal, 12 vezes ao ano, porque é um alimento contínuo, só que não é diário. Não se come a árvore da vida diariamente, se come a árvore da vida mensalmente. E se bebe a água do rio da água da vida mensalmente. Mas eu estava dizendo, vou encerrar aqui, o bispo, quando essa nova terra ficar cheia de alguns milhões de anos, bilhões, a nova terra ficar cheia de seres humanos, como que Deus vai fazer? Agora nós vamos terminar. Eu disse que a Jerusalém Celestial é uma cidade horizontal, porque tem quilômetros de largura, né? E é uma cidade vertical, porque tem altura. Então, por dentro, a Jerusalém Celestial, o paraíso, é uma cidade em vertical, em espiral. Começa lá no térreo, e depois vai subindo. Você vai morar perto da minha casa, lá da minha mansão, vai morar 200, 300 quilômetros. Você está achando que os crentes vão morar tudo na rua só, meu amigo? Você está achando que lá no céu tem uma rua só? Como é que uma cidade gigantesca dessa, que eu já falei as medidas, que tem 10 bilhões e meio de quilômetros cúbicos, tem milhares de ruas lá no céu, meu amigo? São milhares de ruas. Tanto na horizontal quanto na vertical. E eu disse que lá na última rua, lá em cima, nos 2.200 quilômetros de altura, está a grande praça, a rua principal, onde Deus mensalmente reúne com a igreja, com os santos, com os justos, e até com os representantes, os reis da nova terra que lá vão, uma vez por mês, adorar o Criador e dar relatório. Estão terminando. Se a nova terra encher de habitantes, depois de alguns milhões de anos, terminando, você esqueceu. A palavra diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Nós falamos da nova terra, mas você esqueceu do novo céu. Novo céu quer dizer novo universo, novo cosmos, novo espaço sideral. Se a nova terra encher de seres humanos, não tem problema nenhum. Vai existir um novo céu, um novo universo, um novo espaço sideral. E Deus pode expandir a vida humana para outros mundos, adentrando o novo universo, adentrando o novo céu, adentrando o novo cosmos. Deus pode expandir a vida para fora da nova terra. Quem te falou que só na nova terra vai ter habitantes? Tem habitantes na nova terra, tem habitantes na Jerusalém Celestial, Deus, os anjos fiéis, aí, jus do Antigo Testamento é a igreja. Mas se a nova terra é cheia, Deus pode expandir a vida humana para um novo universo, um novo cosmos, um novo espaço sideral. E eu disse no início que antes de Deus criar o reino dos céus e a terra, os anjos, os seres humanos, Deus estava no reino da eternidade. Então a coisa é muito profunda, a coisa vai muito longe. Quem te falou que para aí? Por que a Bíblia cita, a Escritura Sagrada fala que e vi, o apóstolo João viu em visão, ou foi levado no futuro, e viu um novo céu. João viu um novo universo, sem pecado, sem demônios, sem morte, sem miséria, sem lágrimas, sem tristeza. Grande abraço, divulga aí a nossa live aí no youtube.com, no canal do Bispo Maruzão, dê a sua curtida, se inscreva, compartilhe. Grande abraço, até a próxima. Olha aí a palavra de Deus, olha aí, ó.